Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Peço urgentemente a sua atenção. O depoimento que a gente vai ler hoje é um depoimento muito sério, que traz um alerta extremamente importante. Você que tem acompanhado o nosso canal sabe muito bem da seriedade pela qual a gente trata os assuntos. Não estamos aqui para denegrir a religião de ninguém. A religião tem um poder maravilhoso na construção de significados, tem um poder de regulação social. Mas a gente também, paralelamente a tudo isso, temos vítimas. As vítimas não podem ser silenciadas. Quero deixar um recado muito importante para você que me assiste nesse exato momento. A fé não é prisão, a fé é liberdade. Eu queria também sugerir os meus livros, em especial Gatilhos Mentais, que você pode adquirir pelo link que está aqui no comentário fixado, porque o assunto tem muito a ver com gatilho mental de autoridade. A gente vai ler um depoimento muito impactante. Olha só o nome. Parei o tratamento para seguir o pastor e quase perdi a vida. Meu nome é Wallace Oliveira da Silva. Sou de Três Corações, Minas Gerais. Quero também mandar um alerta para você que tem interesse em compartilhar com a gente a sua história. No caso, o Wallace se identifica, nome da cidade, estado. Você não precisa necessariamente se identificar. Você pode mandar a sua história através de texto, né? Através de áudio, ou você pode nos dar uma entrevista ao vivo. Fica a seu critério. Os nossos contatos estão aqui na descrição. Então, vamos continuar. Em 2015, tive um surto psicótico. Eu ouvia vozes e perdi totalmente a lucidez. Depois de sair do médico e iniciar o tratamento, o pastor, na época, na minha cidade, soube do meu caso e me convidou para participar das reuniões de libertações, às terças-feiras. Com o emocional fragilizado, toda terça eu manifestava, entre aspas. Mas, na verdade, eu apenas repetia as mesmas frases que tinham visto outras pessoas possuídas dizerem. Não havia nada de novo, era apenas repetição. Você que me assiste, que muitas vezes se permitiu ser subjugada dentro desses templos religiosos, porque viu nessas manifestações uma verdadeira manifestação do poder de Deus. As pessoas costumam muito validar pastores que colocam aqueles supostos demônios. Se eu sou de Deus, você fica de joelhos. Se eu sou uma farsa, você fica de pé. E as pessoas ficam, às vezes, se perguntando, mas se esse pastor engana, se esse pastor ele está ali de forma fraudulenta, por que esses espíritos não desmascaram? Na verdade, não são espíritos em 99% dos casos. São transes psíquicos que acontecem geralmente por pessoas fragilizadas emocionalmente e também pessoas que já têm essa predisposição. Nós temos aí a ciência explicando de maneira muito clara em relação a esses fenômenos. A gente tem um rapaz que teve um surto psicótico, perdeu a lucidez, fez o tratamento, e quando você sai do tratamento da internação psiquiátrica, você geralmente sai fragilizado, tomando uma carga de medicação muito alta. Essa carga de medicação ela vai diminuindo de acordo com o desmame, até você apenas ficar tomando uma medicação para manutenção. E é nesse cenário que muitas dessas pessoas são captadas. É o que eu sempre digo aqui nos meus livros. As pessoas buscam religiões geralmente por três motivos principais: demandas, relações sociais, né, e pertencimento. No caso do nosso colega aqui, o que levou ele até essa instituição foi uma demanda em específico. E é muito difícil a gente lidar com essas situações porque, infelizmente, no Brasil nós temos pouca informação, nós temos ainda muitos preconceitos. Quando as pessoas têm surtos psicóticos, já são rotuladas de endemoniadas, aí chamam o pastor, chamam o padre, chamam o pai de santo e, por último, chamam a ambulância do SAMU. Precisamos desmistificar isso. Transtornos mentais existem, alguns deles você precisa de medicação contínua, precisa de acompanhamento psicológico. Eu sei que você não gostaria de tomar esse tipo de medicação, mas se você precisa tomar,
se cuide, se ame e procure fazer o tratamento correto, até porque você vai ver algo muito grave que aconteceu nessa história. Ele diz aqui, ó, aos poucos comecei a frequentar a igreja todos os dias. O detalhe é que nunca havia lido a Bíblia. Para mim, eles eram de Deus apenas pelo fato de expulsarem demônios. Eu pegava todos os envelopes porque acreditava que aquilo poderia me libertar e me curar. Claro que dentro dessas instituições existem as chamadas campanhas de oração, que sempre são acompanhadas de envelope. Até porque o objetivo para muitos desses falsos pastores é a grana, é o lucro fácil. Você está desesperado, querendo solução, querendo resolver suas demandas, querendo ser curado, querendo ser livre e não tem nenhum problema nisso, você só estava buscando resolver as suas demandas e isso é válido. Desonestos foi quem brincou com a sua dor, quem fez da sua fé um mercado. E aí vem as campanhas, vem os envelopes, você vai ser curado, você vai ser liberto. Como você vai ver algo muito grave. Influenciado por isso, parei de tomar os remédios. E, infelizmente, tive outro surto. Quando fui cobrar o pastor, ele me respondeu que isso aconteceu porque eu não havia participado da fogueira santa de Israel. Isso é muito comum nos templos religiosos. Pessoas que são estimuladas a desacreditar na ciência. Pessoas que são estimuladas a parar de tomar medicação. E, às vezes, até testemunhos são colocados no altar. Ó, eu parei de tomar, eu determinei a minha cura e hoje estou curado. Quando a gente fala de transtornos, a gente não pode levar em consideração a questão de cura, porque os transtornos mentais tem muitos aí catalogados, diversos tratamentos, diversas drogas, diversas terapias disponíveis, mas o cérebro ainda é um órgão muito desconhecido. É muito comum pessoas, por exemplo, uma pessoa que tem um transtorno bipolar, 10% dessas pessoas, com o passar do tempo, deixam de tomar medicação e conseguem ter uma vida muito normal, uma vida muito boa. Mas eu não posso, como profissional da saúde mental, dizer para essas pessoas que elas estão curadas, porque a qualquer momento da vida delas, elas podem passar por uma demanda sofrida que possa servir de gatilho para desencadear uma crise. E isso é muito comum dentro de instituições. Pessoas que entram, que recebem acolhimento, que recebem fortalecimento de significados, e isso funciona de uma forma tão forte que muitas dessas pessoas recebem a liberação da medicação e conseguem viver toda a sua vida sem ter um surto. Mas eu não posso pegar esse exemplo para estimular outros a parar de tomar medicação, para dizer aconteceu com fulano, vai acontecer com você. Cada pessoa tem o seu repertório, o seu histórico de vida, cada pessoa reage de uma forma. Eu não posso pegar um exemplo e dizer, olha só, fulana não toma medicação há 5 anos, pare, use a sua fé, porque do jeito que Jesus curou ela, vai curar você. Isso, sem dúvida, é uma irresponsabilidade muito grande. E o resultado disso é uma pessoa que surta, que vai novamente para a clínica e que gera um sofrimento para toda a família. A gente continua aqui, ó. Foi a partir desse momento que comecei a ler a Bíblia com conta própria, graças a Deus. Em 7 meses, compreendi a diferença entre a lei e a graça. Entendi o sacrifício de Jesus e o verdadeiro evangelho. Questionei a fogueira santa a um obreiro e ele me disse que era uma direção dada por Deus através de um ungido, no caso Edir Macedo, e completou dizendo que somente Edir Macedo tinha autoridade para interpretar a Bíblia. É o que eu iniciei no vídeo, gatilho mental de autoridade. Geralmente os líderes, eles são colocados como alguém que foi escolhido por Deus. Tudo o que acontece dentro da instituição gira em torno dessa liderança. E é através dessa liderança que abusos acontecem. Pessoas abandonam seu cônjuge com a orientação de que essas pessoas são atrasos, não têm a mesma fé. Relacionamentos são desfeitos, mesmo tendo o amor de ambas as partes. É muito comum pessoas estarem namorando, chegarem nesses lugares e um lado não querer participar da igreja e o outro é encorajado, ó, larga ele,
sai desse relacionamento. Jesus tem coisa melhor para você. Ou pessoas que recebem propostas para viajar, muitas vezes para uma cidade onde não tem a mesma instituição, uma proposta boa de emprego, e essas pessoas dizem não. Outras pessoas são desencorajadas através dessa autoridade a não fazerem faculdade. E o resultado disso são traumas quando essas pessoas despertam dessa relação. Nós temos um exemplo de alguém que foi parar em uma clínica psiquiátrica por conta da orientação de um pastor. Você vai fazer a fogueira santa, Jesus vai te curar. Não tome a medicação. Temos exemplos de pessoas que morreram por conta desse tipo de orientação. Aí ele continua, mas ao ler a palavra, percebi que estava enganado. Saí daquele ambiente. Hoje, graças a Deus, sigo meu tratamento corretamente. Trabalho, faço faculdade, tenho uma vida normal. Fico surpreso em ver como tantas pessoas passam 20, 30 anos nesses lugares sem nunca lerem a Bíblia. Estão cegos, guiados por falsos profetas. Admiro muito seu trabalho, sempre alertando as pessoas. Infelizmente, poucos têm coragem de enxergar a verdade. Pois bem, meu irmão, fico muito feliz que você esteja bem. Você acabou de acompanhar aí um relato, uma história de alguém que hoje se ama, se cuida, toma sua medicação, faz o seu tratamento psiquiátrico, faz o seu tratamento psicológico e vive uma vida normal. Eu gostaria de terminar essa história chamando você para esse alerta muito importante. Nunca abandone seu tratamento sob a orientação de um pastor que está dizendo para você que você vai ficar curado. Se pegar o dinheiro da medicação, do tratamento, da cirurgia e fazer o sacrifício no altar. Se o seu pastor faz isso, ele está mostrando para você que é um falso pastor e que só está interessado no seu dinheiro. Porque os verdadeiros pastores que amam as suas ovelhas nunca irão contra a ciência maravilhosa que Deus criou e que já salvou milhares de vidas ao redor de todo mundo. Então, se você tem a sua história e deseja compartilhar, mande para nós. E coloque algo no seu coração. Nenhum abuso merece silêncio. Beijo no coração.